demos uma pincelada, né, do que a gente ia falar um pouco com vocês esse semestre, né? Estávamos conversando aqui que possivelmente vai ser um semestre para vocês, no qual o último em sala de aula, justamente com disciplinas, né? Porque acho que vocês já no próximo aí já vão começar a mexer com TCC, né? E TCC, né? E tudo mais, aquelas paradas, tudo que vocês têm que fazer, faz parte, né? Para quem quer ganhar 50 conto por mês depois de formado, vai embora, né? Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Feito. Deixa eu só colocar em PDF, fica melhor. Então tá lá no Classroom de vocês, né, o material do dia de hoje, né? Se vocês quiserem também acompanhar por lá, fiquem à vontade. Então vamos lá, vocês, pessoal de casa aí, podem ligar os microfones, perguntar as coisas. Eu estou aqui no celular com vocês também no chat. Então, na semana passada, nós fizemos uma introdução, né, do que a gente ia ver, né, nesse semestre. E a gente até estava trocando uma ideia com a Patrícia, né? Patrícia, justamente dessa nova realidade dentro da contabilidade, o que a gente já viu na aula passada, que aquela história, né, que vocês entraram em contabilidade, que eu vou ganhar dinheiro só sentadão atrás de uma mesa, sabemos que isso não é a realidade hoje. Cada vez mais nós temos o nicho de mercado que está modificando, né? Tanto que aqui, não sei se vocês já ouviram falar no Contabilizei, já ouviram falar na plataforma, no qual atinge milhões e milhões de pessoas aí, uma contabilidade online, né? E que essa Contabilizei vai ser concorrente, né? Muitos clientes de vocês até vão querer ir para essa plataforma. Porque é uma realidade, né, que infelizmente está aos arredores, tanto que a gente estava falando também, essa questão de mostrar a contabilidade ao empresário a importância, porque para muitos empresários, eu que estou no mundo eu que estou com os empresários sempre, né, ali, Ih, mano, tá mudando aqui, daí? Aí, deu. Ah, mas é aqui que tem que mudar, né? Lá! Só um pouco. Ainda a gente se abate com essa parada aqui. É assim mesmo. Vai ter que ir assim. Olha lá, daí coloquei economia. Nem ligue, povo! Sextou, sexta-feira, assim mesmo. Então, o que a gente estava falando é essa questão da realidade de vocês, né? Tanto os empresários, quando eles vão buscar o serviço de vocês, eles querem que vocês apaguem incêndio, né? E não porque vocês mostrarem que você tem que trabalhar na prevenção do incêndio. Não precisa vocês serem os bombeiros, né? E a análise de projeto, ela vem para mostrar aquilo que eu falei na última aula, sobre a importância de nós sermos quase como consultores dentro dos nossos clientes. Por quê? Muitos dos nossos clientes, eles vão perguntar, seguinte, vou investir em carros ou bicicletas? Aquela pergunta que eu falei na aula passada. Você, em primeiro momento, você pensa, vai lá em carros, detone, todo mundo gosta. Só que daí você, como profissional,
Você tem que trazer as informações para o empresário. Seguinte, negão. Os carros estão baixando a porcentagem no número de carros novos em 30% no ano passado. Então, nós vamos fazer um empreendimento, fazer investimentos para um produto no qual está quase diminuindo o seu consumo? Não. Só que isso é vocês que têm que fazer. Né? Isso é vocês que têm que entender e trazer essa realidade, né? Trazer essas informações para o empresário. Então, é isso, né? Que é a importância de saber como analisar os investimentos. E como nós fazemos isso? Acompanhar a situação econômica financeira dentro de uma empresa. Sabemos, né, que muitos de vocês serão consultores, vocês trabalharão nessa área, mas precisamos estar atentos ao que os nossos clientes eles querem fazer. Nós sabemos que tem muitos clientes aí, né, estávamos falando também antes de vocês entrarem em sala de aula, por exemplo, tem o Pronamp, que é um programa no qual muitos empresários, eles buscaram no ano passado, né? Para quê? Para ajudá-los a questão financeira com relação à pandemia. Em média de 60% dos Pronamps não deu certo. Em média, dentro desses 60%, em média de 20% a 30% por erro de contabilidade que não soube resolver as situações, ou seja, muitas vezes mexer com os papéis necessários para disponibilizar esse Pronamp para o empresário. Veja, o empresário dentro de uma pandemia, no meio de uma pandemia, nós sabemos que o faturamento de empresários, da grande maioria, baixou, ele vai à procura em uma instituição financeira, no qual tem esse programa, no qual tem um dinheiro reservado para ele, e às vezes por falha técnica, operacional do profissional contábil, ele não consegue. Então, acompanhar a situação econômica e financeira, não do teu cliente, mas de tudo. As possibilidades que tem. E isso não vai parar por aqui, porque cada vez mais, e infelizmente, muitas pessoas que não precisavam pegaram esse Pronamp e investiram em outras coisas. Eu tenho colegas empresários aí que investiram em imóveis, terrenos, pegaram dinheiro do Pronamp que era destinado a empresários que estavam com problema mesmo, conseguiram investir em outras coisas. Enquanto quem precisava não conseguiu. Muitas vezes por falha dessa questão do consultor contábil. Analisar todas essas informações financeiras e econômicas que estão acontecendo. Por exemplo, se eu perguntar hoje a vocês, os clientes de vocês estão dentro do comércio internacional, do comércio exterior, quanto está o dólar hoje? Quanto está o dólar hoje? Por volta. Assim meia, né? Assim meia por volta. 5,45. Mas é uma pergunta que você... Veja aí para nós quanto está hoje, que o preço do dólar sempre dá da sazonalidade. Então pense. E vocês vão trabalhar para essas pessoas. Quanto? 5,22. Tá certo. Você chutou, né? Tá certo. 5,22. Então, assim, são coisas que vocês têm que começar a entender. Taxa de juros, porque muitos desses clientes do qual vocês irão atender, prestar o serviço, vão precisar de vocês nesses detalhes. Então, procure entender essas questões, acompanhar a situação econômica, financeira de Guarapuava, do estado, da região, Candói. Desculpa, meu amigo. Saúde, aquele lá. Acho que não. Você tem que ir para ali, ela ali na esquina ali. Beleza?
a acompanhar o cenário, né, das informações. Por quê? Porque vamos imaginar hoje, cada vez mais, esse mundo virtual, digital, que nós estamos tendo. Vocês, hoje, pelo home office, por exemplo, porque vamos analisar, escritórios físicos vão se acabar. É uma tendência. É uma tendência, eu vou ter um puto escritório de contabilidade. Uma estrutura, 10 mesas, 20 mesas num andar, no outro. Cada vez mais estão percebendo que não haverá mais essa necessidade. Porque hoje, com essa digitalização, com esse mercado virtual, com o home office, que muitos de nós trabalhamos, nós percebemos que esse mercado deu certo. Ele deu certo. Tanto que tem escritórios aí em São Paulo, aqui em Guarapuava também, tanto escritórios de contabilidade, advocacia, escritórios de prestação de serviços, não tem mais espaço físico. Porque hoje, a partir do home office, você consegue atingir todo mundo. Só que não é só você. Todo mundo, entre vocês, também vão poder atingir. Por isso que quem estiver preparado, por exemplo, nessas metodologias, analisar projetos, preparado para investimento dos seus clientes, para você assessorar, dar uma consultoria, você vai sair na frente. Porque hoje é tendência. Em São Paulo, dizem, né, ouvindo umas pinceladas de notícias, por exemplo, dizem que não há mais galpões para depósito de imóveis de escritório. Daquelas escritórios que iam voltar, perceberam que o home office deu certo e não vão voltar mais. Porque o home office, veja bem, imagine você como gestor, pensando como gestor, o quanto de custo operacional que você não baixa. Aluguel, luz, água, então veja, deslocamento, estresse. Daí você pensa para o outro lado, o empregado. Lógico que quem é colaborador, quem trabalha em home office sabe, tem que ser muito bem disciplinado. Porque senão você vai na geladeira, você vai lá ver Olimpíadas, o cachorro passa atrás de você, a tua criança chega abrindo tudo. Então, assim, logicamente, mas pro colaborador, ele é um benefício se ele souber trabalhar, né, dentro desse caso, é um benefício que o empregador não precisa tirar o dinheiro do bolso. Ele está em casa e vê, o colaborador usa a sua internet, usa a sua luz, usa as suas coisas, né, sem que o empregador só vai pagar o salário, entre aspas. Né? Então, é um cenário. Tanto que eu tenho aí escritórios contábeis que não estão mais aqui de Guarapuava, que 80% dos clientes é de fora. 20% só aqui. Por quê? Porque também aqui há concorrência. Aqui também há, né, esse mercado, essa concorrência de fora, por exemplo, que nem eu falei, da Contabilizei. Então, se a Contabilizei, ela vem para cá, uma plataforma digital de contabilidade, por que eu não posso atingir também outros mercados? Só que para que isso aconteça, eu preciso acompanhar a situação econômica e financeira da região. Por exemplo, Candói tem laticínio, tem pequenos produtores, Pitanga, leite, onde lá o laticínio de Candói vai buscar em Pitanga, o agronegócio, né? Aqui no Guarapuava nós temos o agronegócio, mas também já está, não sei se vocês estão vendo um movimento na área de tecnologia, com o Vale do Genoma, né, com o Silapark. Então, tudo isso vocês têm que ficar atentos a esses acontecimentos. Para quê? Para que quando um empresário chegar para você, Fernando, o que eu faço? O que eu invisto? Qual é o mercado? Vocês saberem orientá-los da melhor maneira possível.
E dentro, né, de acompanhar esse sistema econômico financeiro, com a análise de investimento, é possível visualizar como se encontra a situação financeira de sua empresa, indicando se o capital aplicado no projeto trouxe o retorno esperado ou se não foi rentável. Então, a partir do momento que eu, com o meu cliente, com o empresário que veio me procurar, ele tem um projeto de montar uma indústria de carro, e você fala sim, então possivelmente ele não vai ter um retorno financeiro suficiente. Agora, você orientá-lo que não é o melhor momento, por quê? Aí tem argumentos, porque você conhece a situação econômica e financeira de toda uma região, de todo um país. A Ford saiu do Brasil, o povo hoje andando de Uber, não quer mais ter carro. É tendência, e nós temos que estar preparados para isso, para dar esse retorno. Lógico, a tomada de decisão é do empresário, mas vocês vão dar as opções. Caso a análise seja feita após a aquisição do projeto, o gestor poderá saber como está a sua realidade financeira com relação ao que foi adquirido. Depois do projeto pronto, o gestor em si, ele vai ter que controlar. Ele vai ter que ordenar para que tudo isso, as coisas do projeto, ele saia da melhor maneira possível. Mas lembrando sempre, vocês têm um papel importante nisso. Papel importante para quê? Para que os projetos dos seus clientes, os projetos dos gestores saia e, logicamente, que dê faturamento para ele. Que dê faturamento para ele. Na administração nós falamos assim, antes de você montar uma empresa, você tem que fazer um plano de negócio. Antes de você montar uma empresa, você tem que planejar, que é o que vocês irão fazer também. Trazer essa realidade para ele, ó, se você ir por esse lado, você vai perder dinheiro. Se por esse aqui, você vai ganhar dinheiro e assim por diante. Pessoal de casa, fiquem à vontade aí, tá? Se quiserem perguntar alguma coisa. Se o resultado não for favorável, terá como criar planos de ação para reverter a situação a tempo. Então, muitos de vocês também trabalharão não somente no início do projeto, na confecção do projeto, mas sim depois de ele andando, vocês terão que acompanhar. Porque daí você tem que perceber, ó, esse projeto não está dando retorno como vocês queriam. Falar para o empresário, vamos ter que mudar, vamos ter que analisar. Por exemplo, o projeto de vida de vocês acadêmico é se formar em 4 anos, correto? Tem gente que vai gostar da faculdade, vai ficar 4 anos e meio, 5, mas às vezes porque gosta mesmo da faculdade, né? Vai ficar em DP e tudo mais. Mas, para que isso aconteça, você falhou em alguma coisa. Como nós sabemos, uma empresa, ela fecha as portas por causa de quê? Por causa de dinheiro. Né? Grande maioria, a maioria, né? Ela fecha as portas a partir do momento que não há mais dinheiro para ela fazer transições, que não há dinheiro mais para ela se movimentar. Mas o empresário, ou o grupo de empresários, ou os assessores, os consultores, eles falharam por quê? Porque o dinheiro, ele é a última ponta. Ele falhou em muitas outras coisas nesses planos de ações aqui. Ele não soube vender, ele não soube comprar, ele não soube contratar, ele não soube expandir os seus negócios, ele investiu em coisas que não devia, enquanto que coisas que poderiam dar certo ele não investiu. Então, muitas coisas acontecem a partir do momento que fecha-se uma empresa. Aí é o papel de vocês, né? A partir do momento que um projeto, que vocês como consultores contábeis, vocês trabalharem do lado dos seus clientes nesses projetos, analisando, vocês terão tempo para puxar a orelha. Assim, não, ó, filho, ó, vamos mudar isso aí, esse investimento está errado.
Vamos acabar esse investimento enquanto dá tempo, porque depois, infelizmente, não tem como retornar. Por isso essa importância, né, de acompanhar a situação econômica financeira. Ah, professor, mas não é meu papel. Lógico que não é o seu papel. Mas a tendência do que a gente está vendo no mercado, e vocês sabem, vocês são pessoas inteligentes, vocês percebem como está o nicho de mercado no que vocês vão atuar. Se você não trazer as informações para o seu lado, se vocês não forem buscar as informações, vocês serão, né, os 50 escritórios contábeis em Guarapari, nem sei quantos tem, mas 50 escritórios contábeis que estão da mesma forma. Há 20 anos fazendo as mesmas coisas. Aí o que acontece? Vem vocês, novos, com ideias novas, e vocês engolem o mercado dessas pessoas, a gente fala um pouco jurássicas desses pensamentos. É uma tendência. E para que isso aconteça, vocês têm que ficar ligados, acompanhar essas situações que estão acontecendo dentro, né, da cidade. Por exemplo, vocês ficaram sabendo que um grupo internacional comprou ações do Superpão? Hã? Desculpa, não entendi. Como? Isso é muito importante, porque isso vai favorecer a vocês essas informações. Então, sempre vocês têm que ter um diferencial de mercado, né? Procurar sempre entender o que está acontecendo. Mas aí, aos arredores, tem muitas outras negociações que a gente nem imagina que está acontecendo, vindo empresas multinacionais para cá, só que muitas, infelizmente, trazem colaboradores de fora, né? Por que não pega aqui na nossa região? Então, essa capacitação de vocês, essa busca por informações, ela é muito importante. Ser atrativo para possíveis acionistas, né? Então, quando você trabalha em um projeto, quando você trabalha em um plano de ação, quando vocês oferecem um serviço aos seus clientes, o que ele tem que ser? Atrativo. Porque eu não vou montar uma empresa por montar, né? Lógico que nós estamos falando em negócios lícitos, né? Coisas quentes, tá? Nada assim de lavagem de dinheiro, que isso não acontece. Isso são coisas de filmes, né, novelas. Mas os projetos no qual nós vamos analisar, verificar esse retorno de investimentos, ele tem que ser atrativo para os stakeholders. Quem são os stakeholders? Acionistas, empresários, donos que injetam dinheiro para que a empresa saia do papel, muitas vezes. Ou para que o projeto, ele funcione. Santa Maria, né? Há uns 10 anos atrás, ela construiu a própria usina hidrelétrica dela. Né? Por quê? Porque em estudos, projetos, percebeu-se que gastavam-se milhões em contas de luz por mês. Aí um projeto para um retorno financeiro durante 25 anos, eles vão conseguir ter o retorno financeiro, mas hoje eles estão com a segunda usina já, que saiu de projetos, saiu de consultores, de profissionais como vocês, que entendem de mercado. Chegou para o Marcelo, dono da Santa Maria, o seguinte, ó, se você construir essa usina, você vai ter em tantos anos um retorno financeiro. E ainda, você vai poder comercializar a energia elétrica que está sobrando. Que isso que acontece em muitas usinas hidrelétricas privadas que tem por aí. É um mercado. Nas nossas casas, quem nunca pensou em colocar placas solares, por exemplo? Ah, mas o retorno é muito longe. Mas daí, quando você chegar lá, daí se você não trocou as placas solares, você vai pagando cada vez mais. Não sei a quanto de luz de vocês, mas chegou em casa,
Meu Deus do céu, eu falei para minha esposa, seguinte, vamos no Lampião. Não dá, não dá, tá louco? Tá louco? Tá louco? Mas, então são coisas que nós temos que, aí o empresário vai nos procurar, para ver o que nós achamos, mas o lado profissional. Tem uma historinha, não sei se eu já contei para vocês, mas minha família lá do materno de Tijuco Preto. Né? Então, assim, e das terras estão lá. Há anos atrás, a gente falava assim, brincando, né? O que você acha, avô, de plantar uns pinos aí? Né? Madeira, essas coisas, né? Daí o meu avô, aquele sistema antigo, falava, mas veja, pinos assim, 10 a 15 anos, logo eu vou morrer. Ele com 60 anos na época, 60 isso. Veja, o homem está com 88 anos agora, tomando as pingas dele, quando dá, ele ainda toma pinga. O terreno não tem pinos, e eu, né, sem dinheiro. Nada. Mas veja, em projetos, em negócios, 15, 20 anos é curto tempo. É curto tempo e a gente tem que sempre investir, sempre tem que pensar um pouco mais para frente. No mesmo sentido de agregar valor aos investidores, existem também aquelas empresas que estão no mercado de ações e desejam gerar valor para os acionistas, assim precisam mostrar a sua capacidade de crescimento e de pagar bons dividendos, né? Então, mercado, nós sabemos, né, dentro dos nossos negócios de hoje em dia, não sei se vocês investem em Bitcoin? Ninguém aqui? Ninguém investe em Bitcoin, né? Então, ações, alguém investe? Também não. Mas perdeu o dinheiro ou não ganhou? Porque senão não. Eu vi uma postagem hoje, não sei quem é São Paulino. Acho que foi um meme, né? Mas quem é São Paulino aí, o São Paulo comprou o Pablo, que era do Atlético Paranaense, por 6 milhões de reais. Daí tinha uma postagem. Se São Paulo, na época que comprou o Pablo, pegasse 6 milhões e investisse em Bitcoin, hoje ele está com 270 milhões. Só para você ter uma ideia. Lógico que são coisas voláteis, né? Então, mas, em sumo, né? Brincadeiras à parte, essa questão dos projetos, logicamente que tem que ser sempre assertivo, atrativo para os stakeholders. Para quê? E aquilo que eu falei para vocês, né? Já para finalizando um pouco mais já essa questão de introdução da nossa disciplina, tudo isso que eu falei para vocês, né? Trazer informações, ver, se informar, né? Se capacitar como está a região, entender um pouco de mercado financeiro, né? Entender quais são as tendências de mercado de ações, para quê? Para que vocês, como consultores, através dos seus escritórios, da sua capacidade profissional, vocês chegarem aos seus clientes, a partir do momento que eles tiverem dúvidas, vocês dão todos esses argumentos, passam todas essas informações, daí a quê? Para que ele possa tomar as decisões corretas. Porque é aquele troço. Se ele acertar, ele que tomou a decisão correta. Se ele errar, foi culpa do contador. Foi culpa do consultor que me orientou errado. Faz parte da vida da gente, né? Mas, em sumo, né, é essa importância, né, da análise de investimentos. Pessoal de casa, tudo certo? Tudo certo, professor. Beleza. Quais são as informações necessárias para fazer a análise de investimentos? Antes de citar as fórmulas e as técnicas utilizadas na análise de investimentos, que né, cálculos, índices, é necessário saber alguns conceitos básicos que devem ser aplicados dos métodos. O fluxo de caixa
e a taxa mínima de atratividade. Fluxo de caixa, vocês sabem, esse aqui, né? Não é nada longe do que vocês já viram, né? Já são experts, é aquele que mede a diferença entre a saída financeira é o menor percentual que o investimento deve retornar para ser considerado viável. Ela depende de vários fatores externos. Então, logicamente, o fluxo de caixa é um pouco mais interno, e o TMA, que é a taxa mínima de atratividade, nós temos, né, alguns fatores, né, algumas variáveis externas, taxa Selic, taxa de banco e tudo mais. Contadores, qual a taxa Selic do mês de agosto? Aguarde pergunta, né? Hã? Não. Depois vocês verem, então. Mas são informações que vocês precisam, né, começar a entender, começar a buscar essas realidades de vocês. Quais são os principais métodos da análise de investimentos? O payback, né, que corresponde ao tempo em que o investimento inicial será recuperado. Vocês me falaram que vocês já viram isso aqui com a professora Mônica? Viram, né? Então, vocês estão craque nisso? Hã? Então, esse método é amplamente utilizado por empresas dos mais diversos portes para organizar seu planejamento com relação às aplicações que o empreendimento é capaz de fazer. Tem a desvantagem de não considerar o que ocorre em projetos após o seu payback e tudo mais, né? Então, mas isso aqui é uma parte introdutória que eu vou passar um pouco, né? E depois, quando a gente trazer estudo de caso para vocês, no qual vocês irão trabalhar, né? Vocês vão relembrar e vocês vão entender essa importância do nosso dia a dia, que vai se tornar. Aqui também, um exemplo é o aumento da inflação. A inflação, quantos por cento? É sacanagem hoje, né? Porque tudo a gente fala em inflação. Tudo a gente fala em inflação. O combustível subiu a inflação. O arroz subiu a inflação. Então, a gente também tem que começar. Tá? Qual a avaliação dessa metodologia, desse principal ferramenta, que é o payback? A avaliação mais básica dessa técnica é de que quanto mais tempo levar para ter o retorno do investimento, menos indicado ele é. Lógico, né? Você não vai ser louco se você fazer um investimento no qual vai demorar 50 anos para você ter retorno, né? Porque daí você, né, não vai ter esse retorno esperado, pelo menos na sua vida útil produtiva, né? Então, é essa avaliação. Segundo, que é o VPL. Nossa, está ruim ali para vocês. Costuma ser usado para investimento isolado e curto prazo. Já vou passar ali para avaliação. Quando o VPL é maior que zero, o projeto é viável, ou seja, a empresa dará retorno. Quando o VPL é igual a zero, o projeto é indiferente. Tipo assim, né? Quiser fazer, faça. Se não quiser também, não faça. Tipo assim, ó, choveu de manhã, eu vou à tarde. Choveu à tarde, eu vou de manhã, para a roça, né? O cara no outro dia, vai chover de tarde, eu não vou nem de manhã nem de tarde. É assim, mais ou menos. VPL é menor que zero, projeto inviável, deve ser rejeitado. Então, são essas as situações. Vamos passar aqui. Taxa interna de retorno, a TIR, vocês viram também com a Mônica? Viram? Tiraram notas boas, né? Que representa a taxa de retorno esperado pelo investimento. Qual que é a avaliação da TIR? Eu não trouxe a avaliação. Índice de lucratividade. O índice de lucratividade é simples e pode ser utilizado por qualquer empresa, já que indica simplesmente se ela está lucrando com o projeto ou não.
Lembrando, né, pessoal, nós trabalhamos para empresas privadas. Empresas privadas, elas buscam lucro. Então, quanto mais lucratividade nós trazermos para os nossos clientes, quanto mais lucratividade, né, eles tiverem, consequentemente, o nosso resultado do nosso trabalho vai ser melhor valorizado. Avaliação, né? O índice de lucratividade maior que o projeto é recomendado, lógico, né, Fernando? E o índice de lucratividade menor que o projeto deve ser rejeitado. E por último, né, o tal do ponto de Fisher. Esse método é um dos menos utilizados. Vocês já viram isso? Porque você olhou para ela. Não. Ai, ai. Não viram isso? Tá. Esse método é um dos menos utilizados, mas trouxemos em casos nos quais os índices já citados se conflitarem nos resultados. Então, isso aqui, né, logicamente, a nomenclatura deixa um pouco a desejar, mas no estudo de caso que eu trarei para vocês, a gente vai trabalhar melhor sobre isso. Né? Que é coisa que vocês gostam de calcular. Né? Essas coisas de teoria é xarope, sei isso. Né? Então, essa é a questão da teoria, né, que eu finalizei aí a nossa introdução, mas lógico que vocês vão ter uma tarefinha agora. Eu acho que eu ia terminar a aula, né? Na sexta-feira antes, né? Não, eu tenho um forms com 3 perguntinhas. Hã? Então tem um forms com 3 perguntinhas e vou já disponibilizar no grupo ali de vocês. Pessoal em casa, alguma dúvida? Aqui hoje eu só passei um pouco mais para terminar a introdução, né, do que a gente começou na última aula, mas como falei, né, coisas práticas de conceitos, daí agora a gente termina essa parte introdutória, vou mandar um forms para vocês agora, vocês terão nessa aula de fazer, daí a gente finaliza, tanto que tem, são 3 perguntinhas e também uma chamadinha no dia de hoje. Beleza? Aqui estão falando tranquilo. Então, já estou passando no grupo aí de vocês. A gente não é tão bonzinho assim. É rapidinho. Rapidinho. Estão lá no grupo.